Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, que teve que sair daqui do Brasil para trabalhar contra Alexandre de Moraes. Eu vou explicar essa notícia, mas antes dê o joinha, se inscreva no canal que fortalece muito o nosso trabalho. Pois bem, Eduardo Bolsonaro teve que sair aqui do Brasil para trabalhar contra o Alexandre de Moraes. Essa seria uma atribuição do Senado Federal, mas o Senado está repleto de canalhas com o rabo preso e não fazem o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, Eduardo Bolsonaro disse hoje, na segunda-feira, que afirma que vai abrir mão do seu mandato e vai permanecer lá nos Estados Unidos. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro afirmou hoje, segunda-feira, numa entrevista para o Estadão, que não retornará ao Brasil no momento em que, embora lamente, abrirá mão do seu mandato parlamentar. A decisão foi motivada, segundo ele, pelo receio de ser preso pelo ministro Alexandre de Moraes do PMSTF, do Partido do Movimento do Superior Tribunal Federal. Abre aspas, por hora eu não volto. Minha data para voltar é quando o Alexandre de Moraes não tiver mais força para me prender. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro e vem atuando politicamente no país, principalmente em articulações com lideranças conservadoras. Esses dias a gente ficou esperando uma decisão do Eduardo Bolsonaro, porque a licenciatura dele terminaria entre o mês passado e esse mês. Ele tem direito a ficar até 120 dias licenciado como deputado federal, e ele não está confortável, como ele disse, para voltar no Brasil, porque ele vai ser preso, não tem jeito, ele vai ser preso, como vão prender o pai dele e como o Alexandre de Moraes vai prender todo mundo que está envolvido nessa suposta tentativa de golpe, nesse teatro que a gente sabe que é um teatro macabro de cartas marcadas e que o mundo inteiro sabe que ninguém fez absolutamente nada, né? Então, o Eduardo Bolsonaro acabou decidindo não voltar para cá. Imagina só um deputado federal ter que sair do Brasil para poder impedir o autoritarismo dentro do próprio país, né, pelo STF. Hoje nós não temos mais Câmara dos Deputados, a gente não tem mais Senado, a gente tem o STF que governa em cima do bandido eleito pelo TSE, né, o Inácio. Então é triste ver a situação que a gente chegou. Nós estamos num regime, eu falo isso porque nós temos uma plataforma banida, proibida de ser acessada aqui no Brasil, assim como funciona no regime chinês. O Partido Comunista Chinês proíbe plataformas de serem acessadas, assim como Alexandre de Moraes proibiu o Rumble aqui no Brasil. A gente só consegue acessar através de VPN e através de ordens ilegais. A Anatel, a Claro, a Vivo, enfim, todas as operadoras cumpriram uma ordem ilegal do Alexandre de Moraes. A gente tem que parar de, nesse país, dizer que decisão judicial se cumpre e não se contesta. Porque esse é um mantra repetido 1000 vezes para entrar na cabeça do cidadão e não é assim que funciona. Isso é um emburrecimento. A gente está num regime e só porque a decisão é judicial você tem que cumprir? Não, lógico que não. O Alexandre de Moraes vem provado que ele destrói a Constituição e passa por cima de todas as leis. O grande exemplo, o maior exemplo que nós temos é esse inquérito do suposto golpe, que não foi golpe coisa nenhuma, no mínimo uma arruaça num dia de domingo, né? Então o Eduardo Bolsonaro também mencionou que não vê necessidade de manter o cargo aqui no Brasil para ter acesso aos espaços políticos. Ele fala assim, não preciso mais de um diploma de deputado federal para abrir portas e os acessos que tenho aqui, se referindo aos Estados Unidos, aonde ele vive agora. Na entrevista, o deputado reiterou acreditar que será preso se voltar ao Brasil e ele cita supostos movimentos de integrantes do PT junto ao STF para tentar sua detenção, semelhante, segundo ele, ao que ocorreu com a tentativa frustrada de apreensão do seu passaporte. A gente vê aí o líder do PT agora na Câmara, o Lindinho, o Lindenberg Farias, aquele que recebeu 4,5 milhões de reais
na planilha da Odebrecht. Então, esse pessoal passa por cima de todos os ritos legais. Para você pedir a cassação, por exemplo, de um passaporte de um deputado ou a cassação de um próprio deputado, você tem que entrar num processo. Esse processo tem que ser analisado, tem que ser encaminhado para a PGR. A PGR analisa junto à AGU. Depois que esse processo é analisado e visto realmente a possibilidade de se tornar um processo e a pessoa se tornar um réu, aí ela é encaminhada para o STF, onde o STF teria que fazer uma reunião e todos os ministros julgarem esse ritual todo que deixou de existir aqui no Brasil. Qualquer imbecil, como o Lindbergh faria, pode acessar o STF e acessa diretamente, larga o processo na mesa do Moraes. É isso que tem acontecido aqui no país. Há um tempo atrás, quem fazia isso era o Randolph Rodrigues, que era do partido Rede e agora é do PT. Agora a criatura é senador e ele tem acesso direto ao STF, pulando todos os ritos. Aliás, quando o processo sai da PGR e vai para o STF, tem que ser feito um sorteio para escolher o ministro que seria relator do caso. E hoje a gente não tem mais nada, não tem nem isso. Processos e ritos e a lei e a Constituição foi tudo destruído, foi tudo abandonado, jogado água abaixo, a ponto de deputados saírem do país e pedir exílio. Não só jornalistas como Paulo Figueiredo, como a Ludmila Lins Grilo, como Rodrigo Constantino, mas uma juíza também, né? Que é a Ludmila Lins, era juíza aqui no Brasil, foi perseguida pela CNJ, que é um antro de esquerdistas, e ela teve que fugir aqui do Brasil, porque está assim, por qualquer coisa aqui você pode ser preso. Eduardo também afirmou que continuará atuando nos Estados Unidos, onde diz ter recebido apoio da comunidade brasileira. Ele afirmou que organiza novos eventos, como um previsto para dia 26 de julho em Miami. Temos a esperança de que surja uma esperança dentro do Brasil. Então, é isso que acontece. O Lula nos jogou nessa guerra tarifária, que poderia muito bem se transformar em uma guerra com armamento bélico, vocês sabem do que eu estou dizendo, e de repente a gente está morando aqui no Brasil e é acertado por um míssil por causa de escolhas erradas de um presidente demente que foi tirado da cadeia e colocado na presidência da República para pender para o lado de facções, para o lado do BRICS, para o lado do eixo do mal, para se reunir em favela com comandos faccionários, para fomentar o terrorismo. O Milei, antes de passar do Mercosul para o Lula, deu várias alfinetadas. Ele falou, eu passo a presidência esperando que o terrorismo seja combatido, que o regime autoritário seja combatido. Tudo isso ele falando do Lula, né? E chegou num ponto que os Estados Unidos não vê mais vantagem nenhuma em ser parceiro do Brasil. O Brasil deixou de ter amizade, de parceria com os Estados Unidos para se juntar às facções, ao banditismo, ao lado ruim, ao eixo do mal, como eu sempre falo. Essa foi a escolha do Lula e ninguém aqui no Brasil teve a coragem de se levantar, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, contra tudo isso que vem acontecendo. Aliás, o pessoal do PT ainda apoia esse tipo de coisa, fazendo passeatas e protestos na Avenida Paulista para pagar mais imposto. É uma narrativa imbecil. Agora eles vêm com o mantra da soberania e eles nem sabem o que é soberania, igual o negócio do golpe, era golpe, 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 e agora eles vêm com esse papo de soberania, soberania, soberania. E a gente entra numa seara muito, muito perigosa, porque o Partido do Trabalhador Social lá da Alemanha, se é que vocês me entendem, sabem do que eu estou falando, começou da mesma maneira. E é assim que o Lula está fazendo aqui no Brasil, de maneira irresponsável. Ele é tão burro
que ele nem sabe o que ele está fazendo. A China está negociando taxa com os Estados Unidos e olha que a China é a China, hein? A China tem condição de peitar os Estados Unidos. Agora o Brasil não é bosta nenhuma. O Brasil não é merda nenhuma. Nós somos anões diplomáticos jogados para escanteio aos olhos do mundo e internacionalmente todos os países estão observando a miséria que está acontecendo aqui no país. E não se deixe enganar, porque quando um gigante como os Estados Unidos se levanta e aponta o dedo para o Brasil e fala, este país não é mais o meu parceiro, muitos países e muitas empresas vão olhar para o Brasil e falar assim, eu não vou investir meu dinheiro aí. Eu não vou trazer meu dinheiro para um país que não é mais amigo do Ocidente, não é mais amigo dos Estados Unidos, que tem relações incestuosas com Cuba, com a Venezuela, com o Irã, deixando navios iranianos atracando aqui no Rio de Janeiro. Enfim, isso tudo já foi dito e eu vou dizer quantas vezes forem necessárias, porque a gente precisa mudar o nosso país. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem você gosta e até mesmo com quem você não gosta, porque fortalece muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.